Que a paz e o amor do Mestre Jesus possam nos acolher, nos confortar nesta noite agradável. Um prazer estar aqui com vocês, agradeço pelo convite, porque é sempre uma oportunidade que nós temos de estar nos melhorando, estudando e cumprindo aquilo que nós viemos fazer nesta encarnação. Nós trouxemos um tema hoje que é muito recorrente nas nossas casas espíritas, que é sobre a verdadeira caridade. Uma boa parte desta palestra foi inspirada numa palestra de Cosme Massi, onde ele juntou a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, junto com o ciclo da vida, que eu já trabalhava com isso dentro do CVV. Achei muito interessante e nós montamos, aproveitando uma grande parte do material deles, e nós queremos desmistificar um pouco o que é a caridade, principalmente dentro da casa espírita. Tem casa espírita que acha que se não der cesta básica não está fazendo caridade. E cesta básica não tem nada a ver com caridade. A cesta básica é uma ajuda material, é uma caridade muito pequena perante a extensão do termo caridade. Então eu coloquei nesse início aqui 3 figurinhas que representam algumas facetas daquilo que nós chamamos caridade. Na primeira figura vocês percebam que tem uma mão, está acolhendo algumas pessoas, não bem acolhendo, está segurando algumas pessoas, retendo. Isso nós chamamos de assistencialismo. Assistencialismo, eu vou trazer o termo exato que está no dicionário para vocês entenderem. No Ruais fala que o assistencialismo é doutrina ou sistema ou prática individual, grupal, estatal, social, que preconiza e ou organiza e presta assistência a membros carentes ou necessitados de uma comunidade nacional ou internacional, em detrimento de uma política que os tire da condição de carentes e necessitados. Isso é um assistencialismo. Quem é muito bom para fazer assistencialismo é político. Véspera de eleição, eles te prometem aposentadoria, te dão cesta básica, te dão um pé do sapato, se for eleito te dá outro pé. É mais ou menos por aí. Então, isto é você estar barganhando, trocando a sua assistência, mas você não promove o ser humano e ele vai ficar sempre dependente. Na segunda figura, nós temos a filantropia. A filantropia já é a ação de agir com o coração, sem nenhum interesse, sem nenhuma outra intenção que não seja ajudar a pessoa que precisa. As casas espíritas fazem filantropia? Sim? Muito pouco. Muito pouco. Porque eu faço muitas palestras, viajo muito, assim como a Alê também faz, e nós vemos as mais diversas situações. Eu fui fazer palestra numa casa que estava trabalhando com pessoas assistidas, e eles davam senha. Eu falei, por que vocês estão dando essa senha? É que quem chega no horário da palestra ganha alimentos. Opa! Eu fui fazer palestra numa outra casa, e que a moça chegou e falou, Eduardo, você está vendo? A pessoa não veio buscar a cesta no dia, veio buscar hoje e não quer ficar na sua palestra. Eu falei, mas por que será? Falou, não, porque o pastor falou que é para ela não mexer com esse negócio de espiritismo. Você está violentando a pessoa. Você dá uma cesta básica a troco de uma presença numa palestra espírita, numa pessoa que não acredita naquilo, que não tem a fé. Isso é uma violência contra a pessoa. Nada contra você querer passar os princípios espíritas, mas o próprio Kardec nos falou que a doutrina espírita não é de fazer proselitismo, são aqueles que querem, que estão preparados para vir para a doutrina.
Aí você pega uma distribuição de cesta básica. Você vai pegar uma distribuição, eles vão, nossa casa vai dar 20 cestas básicas. Aí você olha, tem 20 cestas básicas exatamente iguais. Espera aí, tem alguma coisa errada. Uma pessoa que mora sozinha, não tem a mesma necessidade de uma que mora e tem 3 filhos, que tem uma pessoa doente. Então, se a intenção nossa é atender a carência daquela pessoa, nós temos que ver o que ela necessita e dar, independente de qualquer outra coisa. Eu fui fazer um seminário em Juiz de Fora sobre assistência social, sobre a assistência social. E uma casa lá, uma casa espírita, ela tem sacolinhas de cores diferentes das cestas básicas. Quem frequentou uma aula recebe um tanto de alimentos, quem frequentou 2, outro tanto, quem se frequentou 3, outro tanto. Isto, me desculpem, não é caridade, aliás, é o contrário da caridade, porque a verdadeira caridade, como disse Paulo, na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, ele nos fala: nem se eu der meu corpo para ser queimado, nem que eu venda todos os meus bens e distribua aos pobres, se eu não tiver caridade, de nada me valerá. Perceba que Paulo nos fala que não tem nada a ver você dar tudo que você tem. Algumas traduções da Bíblia trazem a palavra caridade, na outras trazem a palavra amor. Qual a diferença entre amor e caridade? O amor é o sentimento, a caridade é a ação. A caridade é o amor em ação. E a terceira figura se refere à promoção social, à promoção do ser humano, à emancipação da pessoa. Como na parábola do bom samaritano, nós vamos perceber que o samaritano, ele fez todas as fases que deve ser feito num trabalho de assistência social. Ele usou a sua inteligência, usou o seu raciocínio, usou o seu sentimento, usou os seus bens. Aproximando-se dele, ficou com compaixão, desceu do cavalo, untou-lhe as feridas, passou azeite, passou vinho, vinagre, colocou o homem em cima de um cavalo, levou na hospedaria e ainda disse para o Senhor: olha, tudo que gastares com ele, vou te deixar esse dinheiro, e o que gastares a mais, te pagarei quando voltar. Não quis saber quem era, não exigiu nada, não sabia a nacionalidade. Então nós vamos perceber que a caridade tem outras conotações muito maiores do que a simplesmente de dar alguma coisa. E é o que nós vamos tentar desenvolver nesta noite aqui com vocês. Então vamos lá. Comumente, nós entendemos a caridade como essa troca mesmo, como essa barganha, como essa doação de coisas que as pessoas precisam. Se nós formos no dicionário, nós vamos perceber que é o ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e desprotegidos. Perceba como que a palavra caridade está vinculada à doação material? Disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade, física, moral, social, compaixão, benevolência e piedade. Aqui já dá uma melhoradinha. E donativo ou ajuda que se dá aos pobres, esmola, benefício. Kardec, com toda a sua inteligência, capacidade de grande cientista que ele era, que veio nos revelar um mundo novo, o mundo espiritual, que veio nos revelar as leis que regem esse mundo, ele se deparou com muitas coisas novas. Para aquelas coisas novas que não tinham nomenclatura na literatura, no meio comum, na época, ele inventou termos novos. Mas aquelas que já tinham, ele preservou. Porém, ele deu o verdadeiro significado para estas coisas.
Então, a palavra mediunidade foi criada, espiritismo foi criada. Mas a palavra caridade já existia e Kardec manteve. Porém, na codificação, ele veio nos trazer o verdadeiro sentido da caridade, como nós vamos ver. Lá no capítulo 15 do Evangelho, ele nos fala: não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Enquanto alguns falam fora da igreja não há salvação, ele fala que é fora da caridade. A própria palavra salvação, ela tem uma conotação diferente para Kardec, né? Então percebam o alcance. Todos os deveres do homem se resumem na máxima: fora da caridade não há salvação. Ele repete isso no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. O que é amar ao próximo como a si mesmo? Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Perceberam que o alcance que Kardec dá da caridade, ela abrange todos os nossos deveres para com o nosso próximo. E quais são esses deveres? Como é que nós nos relacionamos com o nosso próximo? Através de 3 situações básicas: nós para com ele, ele para conosco e entre nós mesmos, como nós vamos ver que é o ciclo da vida, tá? Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? E aí nós temos o famoso BIP: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Os Espíritos não estão nos dizendo que caridade é matar a fome, que caridade é cobrir alguém. Isso também faz parte, porque se ela abrange todos os deveres, a parte material também faz parte. Mas nós percebemos aqui que os Espíritos escolhem 3 virtudes para falar o que é a caridade. De tantas virtudes que nós temos, por que se foram escolhidas 3? Benevolência, indulgência e perdão. Por quê? Porque cada uma destas virtudes está relacionada com uma faculdade, uma função do ser humano. Nós temos 3 faculdades básicas: o pensar, o sentir e o agir. Eu penso comigo mesmo. Eu sinto o que os outros me fazem. A minha ação é o sentimento do outro. E aí Cosme fez uma relação muito boa, colocando aquelas 3 virtudes em relação com as funções e com os órgãos que nós temos do nosso entendimento, do nosso pensamento e da nossa vontade. Vejamos, existe a possibilidade de eu não receber nenhuma influência exterior, de ninguém influenciar-me em nada, nada, nada? Não. Só se nós estivéssemos no espaço, sem nada na direita, sem nada na frente, sem nada atrás, sem nada à esquerda, sem nada em cima e sem nada embaixo. Porque tudo que nos acontece, tudo que está ao nosso redor, está nos influenciando, nos afetando positivamente ou negativamente. Quando nós chegamos aqui, alguém reclamou que estava calor. Agora tem gente que já está achando que está frio, ou outro que está fazendo barulho. Então o ser humano, ele tem a faculdade de pensar. A faculdade de pensar é somente dele. Mas nós somos constantemente influenciados por tudo que ocorre ao nosso redor. Faz de conta que vocês foram num rodízio, acabaram de comer, me desculpe os vegetarianos, os veganos,
E o garçom vem com aquele abacaxi amarelinho, sabe, bem amarelinho, no espeto. E a hora que ele passa a faca, escorre aquele filete de caldo do abacaxi, a gente já está salivando, só no nosso visual. Aí ele chega um pouco mais próximo, e nós sentimos o aroma do abacaxi. Nós estamos sendo influenciados pelo nosso olfativo. Aí ele nos dá um pedaço para comer. E nós vamos sentir o sabor. Pode ser doce, pode ser azedo, pode ser aguado. Então vocês percebam que tudo que acontece ao nosso redor nos influencia, nos afeta. Se de repente, aqui nessa sala, nós vermos uma barata andando aqui, algumas pessoas não vão nem ligar, outras vão subir em cima da cadeira, outras vão gritar desesperado, outras vão sair correndo. E se tiver algum oriental aí, vai comer a barata ainda. Porque nós temos percepções diferentes de acordo com o nosso grau de consciência, de evolução, de experiências anteriores. Se eu tenho um vizinho que bota o som alto, eu sou influenciado, reclamo. E às vezes a gente reclama do vizinho, mas às vezes a gente é o importunado, né? Importunante. Eu tenho um amigo que ele não gostava do vizinho de jeito nenhum, ele brigava com esse vizinho, até que ele comprou uma outra casa, num bairro totalmente oposto da cidade. E quando ele muda para casa, ao lado da casa dele era um terreno, depósito de areia e pedra de um material de construção. Ele descarregava aquelas caminhões de pedra, com aquela poeira toda, né? Então tem gente que atrai. Às vezes a gente pensa que é o outro e tem que ver se somos nós mesmos. Agora vocês imaginam, se o barulho, se tudo que acontece, a chuva ou o vento nos influencia, imagina o que as pessoas nos influenciam no nosso dia a dia. Tudo isso, o ruído, a barata, o abacaxi, o ser humano, tudo que eles fazem influencia o nosso sentir. O nosso sentir é um. O significado que nós damos para o nosso sentir é outro. Mas isso é tema de outra palestra, vamos deixar. Então, tudo que o outro faz, influencia. Eu estou andando, chego no serviço, um colega não me cumprimenta. Eu já me sinto, será que eu fiz alguma coisa? Será que ele está bem? Eu chego em casa, minha esposa briga comigo. Recebo um telefonema de alguém mal educado. Então, tudo que acontece é o nosso sentir, mas nós também, ao nosso tempo, tudo que nós fazemos é o nosso agir. Aí, nós estamos cercando todas as possibilidades de relacionamento com o nosso próximo. O meu sentir, dele para mim, o meu agir, que influencia ele, e o meu pensar. Normalmente, o ciclo da vida que nós usamos, que nós ainda estamos utilizando muito mais o instinto do que a inteligência, o nosso ciclo da vida é assim. Não é agir, é reagir. Então vamos pegar uma situação aqui. Você está indo, vou contar uma história que o Roosevelt contou. O rapaz estava indo tranquilamente no seu carro para a casa espírita, era o presidente da casa, e de repente vem alguém atrás dele, de carro, dando luz alta e deu uma buzinada para ele. O que a gente faz numa hora dessa?
a gente faz assim, ó, passa por cima. Não é assim? Quando não faz aquele sinal que eu não vou fazer porque está filmando, né? Com o dedinho, com o dedo médio, né? E aí, como nós somos espíritas, a gente fala, ele está com pressa, agora que eu não deixo ele passar. E a gente vem para cá, e vai para lá, e diminui. Fazer, não é? De repente, tem uma brecha, e a pessoa passa e vai embora. Na hora que o presidente da casa chega para abrir o centro, quem está esperando na porta é o palestrante da noite, que ele fez alguns gestos obscenos, xingou e mandou passar por cima. Ou, quando a gente faz isso e de repente é um conhecido nosso, é uma autoridade, é um parente, e a gente depois, a gente não agiu, nós reagimos. Depois nós vamos pensar na besteira que nós fizemos, para depois nós sentirmos. Aí eu fico assim, nossa, que besteira, por que eu agi dessa forma? E aí agora, como é que vai ser quando eu encontrar? Então nós causamos as nossas próprias dores, os nossos próprios sofrimentos. Temos que entender que reação é ação do instinto. Se você pisa no rabo do cachorro, ele te morde. Se você chega perto de uma cobra, ela te dá o bote. Isto é animal. O ser humano é o ser inteligente da criação que Deus deu pensamento contínuo, deu a lógica para que nós raciocinemos e hajamos com inteligência. Então, ao invés de reagir, nós temos que agir. O ciclo correto da vida seria: primeiro eu vou sentir. Pô, o cara está me pedindo passagem. O que isso está me afetando? Nada. Eu vou pensar, ele deve estar com algum problema, ele deve estar com pressa. E o que eu vou fazer? Dou passagem. O que tem eu dar passagem? O que isso vai me afetar? Nada, nada. Porque nós usamos invertidos. De repente, a pessoa está apertada para ir ao banheiro. Então você já pega, quando ele passar, você fala assim, quer o papel higiênico? Leva. Você não sabe se ele está com problema, com um parente no hospital, com algum, precisando dessa urgência toda. Então, este é o ciclo correto da vida. Agora nós vamos tentar relacionar aquelas 3 virtudes com o ciclo da vida. Bom, vamos começar com o nosso pensamento. Para que nós usamos o nosso pensamento? Tirando a parte científica, matemática, física, química. Para que nós usamos o nosso pensamento? Olha que nós temos milhares de pensamentos por dia. Somente para uma coisa. Nós usamos o nosso pensamento para julgar. Julgar. Não estou falando que é para julgar coisas negativas. É para julgar. Como eu falei aqui, eu vejo, nossa, essa camisa bonita, eu olho aquela flor não sei o quê. Vocês já prestaram atenção que tudo que a gente vê, a gente emite um juízo de valor? Eu chego numa casa, não gostei do piso. Uma vez eu fui num casamento, fui até fazer o casamento lá, antigamente eu fazia isso. Aí tinha uma senhora, assim, ela já não era tão jovem. Ela não tinha aquele corpito que tudo, né? E ela estava com um vestido, com um decote, sem brincadeira, que vinha assim, lá no... Eu olhei aquilo e falei, que ridículo. Aí alguém me deu um puxão de orelha, eu falei, o que você tem com isso? Ela está bem, o problema é dela. Agora, se eu vejo, se a pessoa está com cabelo azul, amarelo, cor-de-rosa, lilás, problema da pessoa. Eu não tenho nada a ver com isso. Por que eu tenho que ficar julgando?
Então nós julgamos o tempo inteiro. Se nós julgamos o tempo inteiro, que virtude nós temos que usar no nosso julgamento? Indulgência. E aí nós vamos lá no Evangelho, recorremos ao irmão José, que nos dá uma lição muito boa sobre a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. É um sentimento doce. O que é doce, gente? É agradável ao paladar, é gostoso, apesar de que eu cortei o açúcar agora, mas a gente acostuma. E ele é fraternal. O que é uma coisa fraternal? É de irmãos, mas que bem poucos homens fazem uso deles. Por que poucos de nós fazemos pouco uso da indulgência? Porque nós ainda não sabemos valorizar as conquistas do próximo. Nós ainda temos a inveja. Nós ainda não gostamos do sucesso. Como a história da cobra e do vagalume, que viviam num determinado local e de repente a cobra começou a perseguir o vagalume e disse que ia comê-lo. E ele voa para cá e vai para cá, vai para lá e foge, e ele começou a ficar cansado, e ele de repente fala: dona cobra, para um pouquinho, eu sei que a senhora vai me comer, mas me responde umas questões. Pois não. Eu te fiz alguma coisa? Não, não fez nada. Eu pertenço à sua cadeia alimentar? Não, não pertence. Alguém pediu para você me atacar? Não. E por que você está me atacando? Porque a sua luz me incomoda. E nós não sabemos ver a luz do próximo brilhar, que nós queremos apagar. Nós temos que acender a nossa e não apagar a do próximo. Nós temos que entender que se a luz do próximo estiver acesa, vai ajudar a iluminar o nosso caminho. Nós temos que saber a diferença entre inveja e cobiça. A inveja é você não querer que o outro tenha. Ele comprou o carro dos sonhos seus, aquele que você queria, e você falou: danado, tomara que ele bata, que alguém risque, que alguém roube. Isso é inveja. Aí o vizinho pinta o muro, que ficou bonito, lindo, você vai lá de noite e picha. Isso é inveja. O que é cobiça? A cobiça é assim, cobiça desse aspecto, hein? Não vamos generalizar. Meu vizinho comprou um carro novo do modelo que eu queria. Nós trabalhamos no mesmo local, ganhamos a mesma quantia. Como é que ele conseguiu? Vou lá e vou ver com ele, porque eu quero comprar um para mim. Aí você vai lá: como é que você conseguiu comprar isso, meu amigo? Falou: minha mulher está vendendo Jequiti. E eu juntei e comprei. Ele já sai dali e já leva um catálogo para a esposa. Fala: meu bem, não quero um carro, você vai vender Jequiti agora. Isto é bom. É você não diminuir o outro. Eu tive um grande proprietário em Barretos, há muitos anos. Ele morreu e deixou uma fortuna muito grande. Inclusive uma fazenda em Colômbia, cheia de gado. E eu trabalhava na Secretaria da Fazenda nessa época, e eles apresentaram uma perda de, em 6 meses, 500 cabeças de gado. E eu perguntei para o contador: mas isso é um absurdo, não morre? Eu falei: morreu, Eduardo, se você quiser ir lá eu te mostro as carcaças, porque um irmão não cuida, porque se cuidar vai dar lucro para o outro. Um não cuida para o outro não ter lucro, ele não pensa na sua parte.
Então nós temos que agir de forma diferente. Primeiro, valorizando o outro. Segundo, sermos gratos pelo que temos, porque nós estamos no lugar certo, com as pessoas corretas, para realizar aquilo que nós viemos aqui fazer. Irmão José continua: a indulgência não vê os defeitos dos outros. Nós conseguimos? Então, aí, quando alguém pergunta assim: você conhece o fulano? Conheço, ele é uma pessoa muito boa, ele é espírita, ele frequenta tal lugar, mas, quando entra o mas, acabou, detonou tudo. E nós temos o vício de só ver defeitos, nós temos o vício de só ver coisas negativas. Vocês fazem promoção beneficente aqui? Pizza, almoço, alguma coisa? Tá. Aí você pega 5 bilhetes para vender. Saiu, vendeu o primeiro, vendeu o segundo, vendeu o terceiro, vendeu o quarto. No 5º bilhete a pessoa falou não para você. De quem você vai ficar lembrando? Nós não temos gratidão. Você vai ficar remoendo aquele muquirana. O cara tem dinheiro. Isso é para caridade. Isso era um bem para ele, por que ele não comprou? E você fica atormentado com ele na sua cabeça, esquecendo da gratidão que nós temos que ter com os 4 que compraram. Então temos que mudar o nosso comportamento, tá? Para olhar o bem que existe em cada pessoa, a capacidade que existe em cada pessoa. Jesus, quando olhava para uma pessoa, quando ele olhou para a pecadora, para a mulher adúltera, quando ele olhava para os outros, ele não via aquele corpo ali que estava em desacordo nas suas atitudes, ele via um espírito com a capacidade. Nós, por exemplo, gostamos muito de criticar os corruptos, a corrupção que graça aí no meio político, nos grandes escalões do governo, mas esquecemos de verificar os atos de corrupção que nós praticamos todos os dias, e que não são poucos, e que a gente quer sempre dar um jeitinho, não é? Porque nós temos que saber, para cumprir a lei de Deus, não basta cumprir a lei dos homens. Quando Jesus chega, quando o doutor da lei chega para Jesus e pergunta: mestre, que devo fazer para merecer a vida eterna? Jesus retorna para ele com 2 perguntas: o que está escrito na lei? Como você lê essa lei? Uma coisa é a letra, a outra coisa é o que você deve fazer para que dê um cumprimento que não seja pessoal para aquilo. Nós temos, por exemplo, uma lei de seguro-desemprego, que visa proteger quem foi mandado embora. E quantas pessoas pedem para ser demitidas para receber o seguro-desemprego, ilegalmente? Quando você chega num comércio, ele te fala sem nota 5%. E você pega, você também é corrupto. Quando você chega num profissional liberal qualquer, e ele fala assim, com recibo ou sem, isso é corrupção, isso é roubo. Então, antes de nós apontarmos o dedo para os outros, de ver o cisco no olho do outro, vejamos a trave que tem no nosso olho. Então, ele não vê os defeitos, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Então, eu vi, fico quieto. Ao contrário, oculta-os a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. Se a malevolência os descobre, às vezes a malevolência somos nós, né? Se alguém vem e comenta, olha, você viu o fulano, o que ele fez? Arruma uma desculpa para justificá-lo. Não entre na onda de você estar somando energias negativas na crítica infundada aos outros. Tem sempre pronto uma escusa passiva séria, né?
E ele nos fala: não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, as mais das vezes velados. Isto é a pessoa que tem a indulgência. Mas ele continua: ó homens, quando será que julgarei os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só terei olhares severos sobre vós mesmos? Porque Santo Agostinho, na resposta da pergunta 919A do Livro dos Espíritos, ele fala que quando nós formos fazer a nossa análise dos nossos atos, nós temos que verificar não o que nós fizemos, mas se alguém tivesse feito aquilo para nós, como nós reagiríamos, para que nós tenhamos um juízo correto. Sede indulgente, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Quem gosta de ficar perto de uma pessoa chata, complicada? Alguém gosta? Se nós formos assim também, ninguém vai gostar de ficar perto de nós. Então, a indulgência, ela deve ser o sentimento nosso, que nós temos que usar nos nossos julgamentos. Ver nas coisas o lado bom, o lado positivo. O nosso sentir. Nós vimos o nosso pensar. E o nosso sentir? O que significa o nosso sentir? É aquilo que os outros fazem. Não somente os outros, aquilo que acontece fora de mim. E o meu sentir, eu tenho que utilizar qual das virtudes? O meu sentir, ele tem que ser com o perdão. Primeiro, é muito difícil perdoar, não é? Então eu vou dar uma receita para que vocês não precisem perdoar nunca mais na vida. Fácil, é só não se ofender. E o Cosme vem nos falar que nós deveríamos ter um filtro do lado de fora dos nossos sentimentos, para que tudo que vem externamente passe nesse filtro e eu só deixe entrar coisas boas, coisas positivas. Cada um tem um filtro de uma capacidade de filtragem. Tem alguns que tem um filtro fininho, tem outros que tem uma malha de passarinho, tem outros que tem uma malha grande. E tem alguns que não tem malha nenhuma e tem um aspirador que chupa tudo que não presta para dentro de si. Nós temos que primeiro não deixar as coisas negativas adentrarem. Devemos esquecer essas coisas. Devemos dar um basta. Quando eu estou assistindo televisão e que vem um noticiário assim: polícia persegue e mata 3 bandidos. Qual que é o nosso sentimento? De alegria, de satisfação com um assassinato, com uma morte. Nós não deveríamos nunca nos rejubilar com a violência, seja ela qual for, porque aquele bandido é um filho de Deus, é um irmão nosso. E qual a nossa diferença para eles? Chico pergunta para Emmanuel: o que é um criminoso? E Emmanuel responde: é você descoberto. Somos nós descobertos, porque todos temos a capacidade ainda de cometer atrocidades, e se não cometemos hoje, já cometemos anteriormente. Nós temos que entender que o mal não existe. O que existe é a ausência e a ignorância do bem, e que o mal que é praticado, ele é praticado por ignorância. Vou fazer novamente, já fiz aqui uma vez, para vocês entenderem que tudo aquilo que nós temos repulsa, que nós não aceitamos, é porque nós já entendemos porque aquilo é errado.
Eu vejo que na plateia tem pessoas AD e DD, né? Antes da datilografia e depois da datilografia. Tem pessoas antigas aqui, tá? E eu vou lembrar para os mais jovens, que os mais velhos já sabem disso, como é que era a nossa infância. Nós não tínhamos brinquedo, não tinha asfalto nas ruas. Os nossos brinquedos eram boizinhos feitos de bucha, carrinho era feito de lata de óleo vazia, pneu, quem tinha um pneu era rico para rodar, rodava pneu, esse era o nosso brinquedo. As meninas não tinha boneca, boneca era espiga de milho, que você fazia cabeleira. Mas tinha um brinquedo que quase todo mundo tinha. Não sei se vocês vão se lembrar aqui, ó, vou tentar explicar. Ele tinha uma forquilha feita de galho de goiabeira, que era forte, com duas borrachas, que era feito da câmara de ar do caminhão, e um corinho. Vocês sabem o que é isso? Estilingue. Quem teve estilingue aqui? E para que vocês usavam estilingue? Isso é crime, gente. Isso é crime inafiançável, é crueldade. É um absurdo vocês estarem falando isso. Eu sou da Sociedade Protetora dos Animais, eu posso processar todos vocês agora. Alguém matava passarinho porque gostava, por maldade? Não, porque era costume. Você matava passarinho, amarrava bomba no rabo do gato, dava uma paulada na cabeça do cachorro. Meu pai matava porco enfiando uma faca debaixo do sovaco dele. Cortava o rabo do cachorro no dar seco. Era maldade? Não, ignorância. Hoje nós aceitamos que alguém mate um passarinho? Não, porque hoje nós temos consciência que isso é errado. Perceberam? O que essas pessoas estão fazendo com o ser humano, matando, roubando, nós já fizemos. Nós estamos um pouquinho à frente. Vamos dar graças a Deus que nós temos a repugnância, porque nós já entendemos que isso é errado. E é isso que nós temos que entender com essas pessoas. Que Jesus nos falou: nenhuma das ovelhas que o meu Pai me confiou se perderá. Quem são as ovelhas? Somos nós. O assassino está junto? Tá. O estuprador está junto? Tá. Juntinho. E nós aqui temos que, de alguma forma, fazer alguma coisa pela melhoria global da nossa sociedade. Então, o nosso sentir é com o perdão. Então, ele pede para nós colocarmos este filtro. Mas este filtro não é só para isso também. Hoje existe um tal aí de sertanejo universitário. Vocês já viram falar? Se fosse primário, então não sei o que seria, né? Mas é universitário. Quando nós ouvimos uma música dessa, nós não estamos usando o nosso filtro, porque a música fala do quê? Mulher, dinheiro, sexo, carro, traição, dor de corno, o que mais? Bebida. O que fala de bom numa música dessa? Nada. Aí nós interiorizamos aquilo. E vocês sabem que tem um ditado que fala: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aquilo vai fazendo repetidas vezes a minha cabeça, e de repente eu estou querendo aquilo. É lixo que eu estou jogando dentro de mim. Eu tenho um sobrinho que ele é médico pediatra hoje, e ele dava plantão em Americana, e ele gostava daquele joguinho de videogame lá, que saía atropelando e matando as pessoas. E um dia ele se pegou que ele estava na rodovia dirigindo, procurando gente para atropelar. Esqueceu que ele estava no volante. Então nós temos que filtrar todo o nosso sentir. E somente deixar. Alguém falou mal de você? Alguém te criticou, te caluniou? Das duas uma, ou é verdade ou é mentira. Se for verdade, agradeça a pessoa e se corrija. Se for mentira, ignore. Mais vale o seu caráter do que a sua reputação. Reputação é o que falo de você, caráter é aquilo que você é realmente. Tá? Então o perdão
Nós trouxemos uma passagem do apóstolo Paulo para nos falar sobre o perdão. Lá no item 15 do capítulo 10, ele fala, aqui está em ordem invertida, perdoar as ofensas, está certo aqui, perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Quando eu estou perdoando, significa que eu já melhorei. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. E perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Olha que interessante. Paulo nos fala que perdoar o inimigo é se perdoar. Por quê? Primeiro, o que é um inimigo? O que é um inimigo? I é negação, não, é um não amigo. O inimigo é um amigo que esteve no seu relacionamento em alguma época e você não deu valor, você fez alguma coisa que ele se tornou seu inimigo. Ou você acha por acaso que alguém fala assim, a partir de hoje eu sou inimigo dessa pessoa que eu nunca vi na minha vida, não me fez nada. Não existe isso. Não existe. Os nossos obsessores, os espíritos que querem o nosso mal, são cobradores que estão vindo resgatar uma dívida que nós temos com eles. E aí, se nós descobrirmos o que nós já fizemos, quando você tem um inimigo, você vai falar para ele o seguinte, olha meu amigo, você está me perseguindo, você deve ter as suas razões, eu devo ter feito muito mal para você. Então eu te peço que me perdoe pelo que eu te fiz, e eu te perdoo pelo que você está me fazendo, e vamos seguir a nossa jornada. Eu estava comentando com a Lê, que nessa encarnação, você sabe que a gente pode escolher o que a gente quer ser aqui, né? As provas mais difíceis que temos é da beleza, da riqueza e do poder. E nessa encarnação, antes de eu encarnar, eu conversei com Deus, falei, Deus, eu quero para essa encarnação a prova da beleza. Tá? E aí Deus olhou para mim e falou, meu filho, você não está preparado ainda para a prova da beleza, você vai feio mesmo. Mas em compensação, eu vou te fazer uma pessoa muito atraente. Eu falei, opa, legal, né? Não vou bonito, mas vou atraente. E quando eu encarnei, eu descobri que o atraente de Deus é que eu atraio tudo quanto é obsessor, tranqueira. Então você vê que Deus caprichou, né? Então a gente tem esse tipo de atração. Então, quando eu perdoo o meu inimigo, eu estou perdoando a mim mesmo. Eu estou me reconciliando. O que Jesus nos fala é, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, para que ele não torne, lá no plano espiritual, um perseguidor seu também. E aí nós vamos finalmente à vontade. O que é a vontade? É o nosso agir. Se nós temos o pensar com a indulgência, o sentir com o perdão, o agir é como? Com a benevolência. Os nossos atos têm que ser sempre de bondade, de amor para com o próximo. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal é tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Aliás, fazer o bem é a condição essencial da nossa felicidade. Pergunta 614 do Livro dos Espíritos. O que é a lei natural? É a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe diz o que deve ou o que não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, o homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Olha bem o que os Espíritos nos falam. Quando faz tudo pelo bem de todos. Porque nós ainda estamos mais na época mosaica, judaica, do que na época cristã. Jesus fala assim, aprendestes o que foi dito, amarei o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Não é assim que ele falava? Porém eu vos digo,
Nós amamos os nossos inimigos hoje? Como é que nós fazemos hoje? Nós amamos aqueles que nos amam. Até parente é assim que nós fazemos. Vocês já fizeram lista de casamento? Lista de aniversário? Vai chamar fulano? Não, ela não me chamou. Vai chamar esse cara? Não, aquilo lá é tranqueira. Nem parente a gente consegue amar. Então, é agir com benevolência para agradar. Essa pergunta 642 é fantástica. Que para agradar a Deus, basta que eu não faça o mal? Não. É necessário que eu faça o bem com todas as minhas forças. Porque eu serei responsável não somente pelo mal que eu faça, mas por todo o mal que decorra de um bem que eu poderia ter feito e não fiz. Então nós temos aqui, não há quem não possa, aqui, interessante, não há quem não possa fazer o bem. Uma vez um cunhado meu falou para mim, Eduardo, você é fácil fazer caridade, você ganha bem. Eu falei, a caridade principal não se faz com dinheiro. Você pode ser a pessoa mais caridosa do mundo sem gastar um centavo. Porque a verdadeira caridade é diferente da esmola. Então, resumindo o que nós falamos, o homem tem que pensar com indulgência, sentir com o perdão e agir com a benevolência. Isso daqui é a verdadeira caridade, como está escrito na pergunta 886, tá? Para reforçar isso que nós falamos, nós pegamos algumas passagens. Então nós vamos lá, no Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda, e pegamos uma mensagem de Cárita, para mostrar o que ele define, várias maneiras há de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Cáritas falando, esmola, diferença vai grande de uma para a outra. A esmola é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá quanto para o que recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Olha só o termo, a caridade verdadeira não é o dar, vai embora e acabou, ela liga. Aquela ligação que teve o samaritano ao acudir aquele homem que estava caído, ele simplesmente, ele poderia ter chamado e falado, vem aqui SAMU que eu já fiz a minha parte. Não, ele fez ela completa. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas e cuidando de não ferir o amor próprio. Exatamente os sentimentos que tem lá na pergunta 886, indulgência e perdão. Vós espíritas podeis sê-los da vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem investir contra as suas convicções. Nós temos que dar liberdade para a pessoa escolher aquilo que ela acha melhor para ela, e sim atraindo-as amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações uma brecha para neles penetrarmos. Perceberam? Então, eu gosto muito dessa frase do Reagan, que fala, devemos medir o sucesso dos programas sociais pelo número de pessoas que deixam de recebê-los, e não pelo número de pessoas que lhes são adicionadas. Se você está na casa espírita, dando cesta básica há 20 anos para uma família que tem condições de trabalhar, alguma coisa está errada. O que você fez para a emancipação desta família? Então, nós temos que dar a emancipação. Eu vou falar uma coisa para vocês, parece chocante. O pobre não precisa de nós. O faminto não precisa de nós. O doente não precisa de nós. O desabrigado não precisa de nós. O cãozinho e o gatinho abandonado não precisa de nós. Por que eles não precisam de nós? Porque eles têm Deus. Quem tem Deus não precisa de mais nada. O que Deus faz?
na sua soberana justiça e inteligência, Ele nos utiliza como instrumentos para aliviar a dor do outro, mas com o objetivo de que nós nos melhoremos, de que nós nos tornemos pessoas boas, que desenvolvamos em nós a fraternidade, a solidariedade, o amor incondicional ao ser humano. Então, não entenda com isso que eu não devo ajudar. Devo, por quê? Porque na hora que aparece alguém para eu ajudar, é porque Deus está falando, olha, você já está preparado, estou te encaminhando alguém. Porque o serviço chega, o trabalho chega quando o trabalhador está pronto. Não repilais o que se queixa com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em segundo informa-te e vê se o trabalho, os conselhos ou mesmo a afeição não serão muito mais válidos para isso. Então, tem muita gente que fala assim, mas Chico era uma pessoa que fazia muita caridade. Chico fazia as suas sopas lá e distribuía pães, distribuía as moedas, R$1, ou vamos pôr dinheiro de hoje, R$1, R$2. E uma vez chegou um rapaz que estava cursando serviço social em São Paulo e chamou Chico e falou, Chico, você acha que você vai resolver o problema desse povo dando uma moeda, R$1, R$2? E ele fala, meu irmão, você está enganado, aqui ninguém quer resolver o problema de ninguém. De forma alguma nós vamos resolver a situação deles com essa doação. O que nós queremos é que eles saibam que nós nos preocupamos com eles, que nós fizemos a nossa parte, a semana inteira para conseguir, que ele venha até aqui, que ele receba um abraço, que ele receba um aperto de mão, que ele receba um carinho, uma energia. É isso que vale no relacionamento. A intenção de Chico não era dar o dinheiro, porque com R$1 não resolve o problema de ninguém, nem R$2. E aí, para encerrar, eu vou colocar como é que eu entendo que deva ser feita a caridade. Apesar de nós termos um capítulo que fala, fora da caridade não há salvação, eu entendo que a verdadeira caridade deve ser praticada através do capítulo 13. Não saibais a vossa mão esquerda o que faz a direita. O que ele nos fala? Primeiro item, não saibais a vossa mão esquerda o que faz a direita. É você fazer o bem sem ostentação. É você fazer o bem não como faziam os fariseus antigamente, batendo no peito, mas de forma oculta. Fazendo porque você gosta e não para se aparecer. O segundo item, ele nos fala dos infortúnios ocultos. Ou seja, buscar aquelas pessoas que realmente necessitam. Nós temos na nossa sociedade muitas pessoas que precisam e não pedem, que morrem de fome e não pedem. Na grande maioria, as pessoas que vão atrás de buscar cestas básicas, fazem disso um meio de vida. Nós fizemos um levantamento uma vez em Barretos, e tinha gente pegando cesta de 4 lugares diferentes. Ele estava fazendo daquilo, nós estávamos ajudando a criar pessoas ociosas. Nós estávamos atrapalhando a reencarnação daquela pessoa, porque tem que matar a vaquinha. Porque a hora que mata a vaquinha, ele vai realmente buscar fazer aquilo que precisa. Mas nós temos que buscar aqueles que precisam, antes que eles venham pedir. Não estou falando que não tenha pessoas que precisam, que vão pedir, que não precisam e vão pedir. Tem pessoas que precisam realmente, mas nós temos que tomar muita cautela. 20 anos entregando cesta básica é muito tempo para uma família. Aí nós temos os infortúnios ocultos. O terceiro item, o óbolo da viúva, é dar aquilo que nos faz falta. É separar uma parte do que nós temos para dar ao outro, independente de fazer falta a nós ou não. Porque nós, como caridosos, nós fazemos assim. Eu compro uma camisa nova, é para ir em baile, é para ir em alguns lugares,
Quando ela fica um pouquinho usada, eu ponho no centro. Quando ela fica mais usada, eu uso para trabalhar. Quando ela fica mais usada, eu ponho em casa. Quando ela fica mais rota ainda, eu vou pescar com ela. E quando ela está desencarnando, eu dou. É verdade. Nós recebemos na nossa instituição uma doação: tanquinho sem motor, tênis sem sola, chinelo sem correia, sapato com o pé só deve ser para o Saci Pererê. Então, isso acontece, gente. Então, nós temos que dar aquilo que nos faz falta. Jesus fala: esta mulher deu muito mais que todos os outros, porque ela deu 2 moedinhas daquilo que era a sua necessidade. E o último item significa convidar os pobres e estropiados. É você convidar aquelas pessoas que não têm condições de te retribuir, aquelas pessoas que você não vai cobrar depois. Não é para você convidar os meninos, não. Você pode convidar a sua família, mas você não vai convidar condicionando que aquilo vai te retornar em bem de alguma forma. Então a caridade tem esses 4 aspectos básicos. Não saibais a mão esquerda o que faz a direita, fazer o bem sem ostentação. Os infortúnios ocultos, buscar quem realmente precisa. É uma luta que eu tenho como presidente do CMDCA com as instituições, porque nós distribuímos verbas e as entidades não fazem busca ativa, só atende aqueles que vão lá. E geralmente quem vai lá, o pai é responsável, a mãe é responsável, pessoas que não precisam. Aquele menininho que vai ser um futuro delinquente, que está já se envolvendo com droga, ele não vai nesse trabalho. E não tem quem vai lá e busca ele para trazer. É muito difícil um trabalho dessa forma. Terceiro ponto, o óbolo da viúva. E o 4º ponto é convidar os pobres e estropiados. Então, meus amigos, a caridade, ela é muito fácil, mas é trabalhosa. Em compensação, ela é muito prazerosa, porque ela nos traz a felicidade, ela nos traz o bem para o restante da nossa vida, ela nos influencia na nossa vida após morte. Nós estamos aqui justamente para desenvolver isso. Não façamos, eu tinha um quadrinho no final, que eu apresento um homem pedindo, me dê uma caridade, por favor, e alguém responde: me desculpe, só tenho dinheiro. Então, que transformemos as nossas mãos, os nossos braços, a nossa cabeça, o nosso coração em serviço ao nosso próximo. Muito obrigado, que a paz e o amor de Jesus continue a nos envolver agora e sempre, assim seja.